Olá, bem-vindos a mais uma aula de artes visuais. Eu sou a professora Verônica e hoje eu vou dar a aula sobre impressionismo, que é a primeira das vanguardas europeias. A propósito, se você ainda não assistiu o vídeo onde eu explico o que são as vanguardas europeias, eu vou deixar aqui na descrição ou em algum lugar aqui da tela para você assistir. E aí depois você retorna para esse vídeo. Agora, se você já assistiu, então fica aí e vem comigo para aprender mais sobre artes visuais. Então eu vou começar falando sobre o contexto histórico, para que vocês entendam alguns fatores que motivou, para que culminasse no surgimento desse estilo artístico, que é o impressionismo. Bom, eu estou falando ali da Europa, mais ou menos meados do século XVIII para início do XIX. Alguns dos fatores importantes que impulsionaram o surgimento aí do impressionismo, um deles, no caso, foi as grandes revoluções industriais, que fez com que as capitais, grandes cidades, se tornassem o que a gente conhece hoje como metrópoles, porque muitas pessoas começaram a sair do campo para buscar emprego nas cidades, e aí acabou super populando, as cidades e virando essa muvuca que a gente conhece, por causa dessas revoluções, obviamente, claro, como estava gerando muito lucro, estava necessitando de mão de obra, então as fábricas em si começaram a investir cada vez mais no campo tecnológico, principalmente aí no caso do maquinário, para poder fazer fluir a rotina aí dentro dessas indústrias. No caso também ligada a essa tecnologia estaria a ciência, principalmente no caso da física. A física também contribuiu muito para a arte, mais em específico ali na descoberta das cores, principalmente ali depois da descoberta de Isaac Newton, quando ele pega um prisma, coloca sob a luz e descobre que essa luz natural se decompõe em várias cores. E com essa descoberta acabou influenciando muitos pintores. Eles perceberam como é que a luz, no caso, acabava influenciando ali na hora de retratar uma imagem. Então a física foi muito importante. E um outro que foi até, eu digo, mais importante, que culminou mesmo aí no surgimento do impressionismo, foi a fotografia. Quando as câmeras fotográficas finalmente realmente conseguiu realizar essa captura de uma imagem, ela no caso conseguia fazer em menos tempo exatamente o que um artista da época fazia. Lembrando que os artistas até então tinham o objetivo dentro da arte de retratar exatamente aquilo que o olho humano enxergava. Então, eles se baseavam muito na realidade. Então, eram pinturas mais figurativas, onde tinha os mínimos detalhes, tudo mais próximo ao que o ser humano conhecia como real. Só que, no caso, levava dias, meses, e se fosse, no caso, um retrato, por exemplo, isso seria extremamente cansativo. Imaginou você ter que ficar lá dias e horas, enfim, consecutivas para poder posar, para simplesmente ter o seu retrato? Enfim, e aí com o surgimento da fotografia, ela conseguiu fazer a mesma coisa que os artistas até então faziam, só que em menos tempo e muito mais barato, tá? Então por isso que as pessoas até pararam de encomendar, fazer encomendas de pinturas, porque eram caras e demoradas, ninguém tinha esse tempo nem recursos para isso.
e acabou até popularizando. Todo mundo sempre quis ter um retrato seu, da sua família, enfim, de momentos bons e alegres em casa. Só que era geralmente burguesia ou classes mais altas ainda que conseguiam isso. Não era acessível a qualquer um. E aí, com a fotografia que tornou tudo mais barato, aí sim as pessoas passaram a preferir esse recurso. Sendo assim, depois da fotografia, os artistas, como acabaram parando cada vez mais de ter encomenda, eles começaram a questionar, então, qual era a função da arte, se era simplesmente ter que ficar retratando a realidade, ter que fazer tudo de acordo com regras, né, já pré-existentes desde séculos, milênios atrás, impostas por estilos mais antigos de dentro da arte. Será que arte é só isso? É só reproduzir a realidade? Não era possível criar novas formas de representar essa mesma realidade? Enfim, aí a partir desses questionamentos, os artistas começaram a fazer diversos estudos, né, novas formas de produzir conteúdo, até que alguns artistas chegaram a uma nova forma de produzir arte, que é o que ficou conhecido como impressionismo. Então vamos falar agora sim do impressionismo. Então, esse nome, assim como você vai ver comigo daqui para frente, o nome de cada uma das vanguardas europeias vai revelar a característica principal desse movimento. Então, os nomes não foram dados aleatoriamente. Sempre, a maioria das vanguardas europeias vai ter o sufixo ali ismo, essa palavrinha, ismo. Ismos geralmente é o exagero, uma grande quantidade, uma repetição, tá? E o radical ali, impressão, né? Essa palavra impressão, como obviamente o nome já diz, é algo que você vai ter uma sensação de algo que tá ali, só que você não tem uma certeza, né? Então, isso realmente foi o impressionismo. É por causa da forma como era retratada as imagens. Como não tinha uma forma definida ou um contorno nítido das imagens, né, que eram retratadas, dos elementos dentro da imagem, as pessoas não tinham a total certeza do que enxergavam, porque eram pinceladas geralmente muito soltas, muito livres, pinceladas que eram feitas rapidamente. O impressionismo foi interessante para a arte porque antes dele aparecer, os artistas, como faziam, que eu falei agora no início da aula, os artistas se preocupavam em retratar a realidade. Então, quando você está retratando algo mais próximo do real possível, você tem que se atentar a fazer os detalhezinhos. Então, geralmente a pincelada era muito precisa, era muito pensada, era rígida até a mão na hora de pintar. Com o impressionismo, que o impressionismo ele surgiu dessa necessidade que os artistas passaram a sentir a fazer o estudo da luz natural. Lembra que eu acabei de falar para vocês da descoberta dentro da física, né? Que eles acabaram estudando a luz natural e descobriram como que surgiam as cores, enfim, dependendo da intensidade da luz, a cor também se modificava, a tonalidade daquela cor era modificada. Enfim, então, para esse estudo mais aprofundado que surgiu depois dessa descoberta física, aí os artistas plásticos da época passaram a sair dos seus ateliês, né, que obviamente eram lugares fechados, né, lugares onde tinha uma luz ali controlada,
eles sentiram essa necessidade de sair dos ateliês e ir pintar ao ar livre. Ficou conhecida essa forma de pintura como plein air, ou seja, ao ar livre, em pleno ar. Então, a partir dessa forma aí de pintura ao ar livre, os artistas tiveram um contato maior com esses níveis de cores, essa alteração de cores, de intensidade, de acordo com a mudança da luz natural. Então, por isso acabou até influenciando os temas. Muitos dos temas que eram retratados no impressionismo geralmente eram temas muito leves, muito tranquilos. Geralmente era uma família numa tarde de domingo fazendo um piquenique, ou os amigos reunidos, bebendo alguma coisa, se divertindo, ou pessoas dançando, ou então um casal de namorados num barquinho, num laguinho lá, passeando. Porque os temas geralmente eram esses. Primeiro, os impressionistas, eles iam total contra, principalmente ao estilo antecessor a eles, que era o realismo. Para quem não viu o meu vídeo anterior, o realismo, no caso, ele se preocupava muito em fazer críticas, denúncias sociais, então era basicamente um estilo de arte que era quase como... era uma arte meio politizada, vamos dizer assim, tá? E aí, o impressionismo não queria nada disso. Ele queria simplesmente estudar cores, falar de coisas bonitas, da vida, da beleza, as pequenas belezas da vida. Por isso que esses temas também acabaram sendo retratados assim, até porque se eles tinham que fazer um estudo da luz natural, que geralmente era uma pintura ao ar livre, então o que eles viam nas ruas era exatamente isso. Pessoas passeando, se divertindo, tomando um sorvete, ou um drink, ou fazendo um piquenique. Era isso que eles tinham de real acontecendo naquele momento e acabaram retratando. O porquê que as pinceladas eram soltas? Porque se os artistas tinham um limite de tempo para poder pegar aquela determinada intensidade de cor que estava acontecendo naquele momento por causa daquela determinada luz que estava naquele horário, então eles tinham que pintar rápido para capturar aquele momento. E aí começou que as pinceladas ficaram cada vez mais soltas. Por isso que tinha essa sensação, essa impressão de tá tudo meio borrado, tá tudo meio desfocado. Era por causa disso, porque os artistas precisavam dessa agilidade. E aí acabou que até a forma que antes era extremamente rígida na forma de pintar, acabou ficando mais leve, mais suave e mais rápida. Outro fato importante que você deve saber sobre o impressionismo é como ele recebeu esse nome. Foi devido a uma pintura do principal representante e criador deste movimento, Claude Monet. O Claude Monet realizou a pintura chamada Impressão Sol Nascente, também conhecida como Impressão do Nascer do Sol. Então, quando ele realizou a exposição dessa obra, o crítico de arte da época, chamado Louis Leroy, ao se deparar com a imagem, ele obviamente não entendeu nada. O crítico também estava muito apegado aos estilos antecessores de arte, estilos mais tradicionais, e obviamente não aceitou esse novo estilo que estava surgindo. E para ridicularizar ao Monet e a qualquer outro que estava produzindo esse tipo de arte, ele pegou esse primeiro nomezinho aí da obra, impressão, e
deu o nome do movimento todo e virou o impressionismo. Ou seja, na verdade, era uma piada de mau gosto que o crítico de arte fez, era um nome pejorativo que ele deu para este movimento. Mas o Claude Monet e os demais artistas que estavam produzindo esse estilo acabaram aceitando. Até porque eles sabiam do quão revolucionário era para a arte, o quão difícil seria a aceitação de grandes teóricos da arte para essa nova visão que eles estavam querendo trazer. Tá? Por isso que o impressionismo acabou marcando o início da arte moderna. Como eu falei anteriormente para vocês, o impressionismo não foi nada bem aceito pela sociedade da época, principalmente os grandes teóricos da arte que existiam. E para eles conseguirem, né, os artistas da época, conseguir fazer a oficialização da criação desse movimento, era costume, né, era de praxe, fazer uma exposição em algum salão oficial, né? Geralmente alguma academia de bela arte, enfim. Só que se exatamente essas pessoas que comandavam esses lugares não estavam aceitando, obviamente eles não tinham como realizar a oficialização do evento. Para poder conseguir fazer isso, os cabeças, né, criadores do movimento, acabaram pedindo para um amigo que era fotógrafo, o Nadar, para emprestar o estúdio fotográfico que ele tinha e assim conseguir oficializar. E foi o que aconteceu. Então só foi oficializado em um outro espaço não oficial, justamente por causa dessa forte rejeição que existia por parte da sociedade e dos grandes teóricos. E essa exposição ficou conhecida como o Salão dos Recusados. Um lembrete que eu trago para vocês é que o impressionismo não foi feito para ser admirado próximo. Ou seja, geralmente a obra fica, né, exposta numa parede ou em qualquer lugar e no máximo ali uma distância de, vou dizer, no máximo ali uns 60 centímetros, o espectador geralmente ficava próximo à obra para poder admirar em seus mínimos detalhes. Isso até o impressionismo chegar. Porque como as pinceladas eram bem soltas e livres, feitas de forma vigorosa, intensa, então quem estava mais próximo possível da obra não entendia, não enxergava nada. No máximo que conseguia enxergar eram as pinceladas. Não é à toa que eu já falei que dava uma impressão de estar tudo borrado. Então, quando você chega perto da obra, tem essa sensação de borrado, de meio turvo a imagem. Você tem que se distanciar bastante para conseguir entender, que é como se a imagem conseguisse, as pinceladas no caso, finalmente conseguissem se unir e formar uma imagem, né? Dando essa ilusão de ótica, né? Que você tem que se afastar para ter essa sensação de que a imagem está focalizando sozinha. Agora eu vou trazer para vocês as principais características do impressionismo, que são coisas básicas que a gente tem que lembrar quando se fala desse movimento artístico. Então, a primeira é destaque para temas da natureza, especialmente paisagens. Já expliquei para vocês o porquê que eles retratavam tanto paisagens, né? Valorização da luz natural que se refere aqui é a luz do sol. Uso de cores decompostas e primárias. Uso de sombras coloridas e luminosas. Gente, isso aqui foi bem revolucionário para a época, porque antes do impressionismo, para fazer sombra, geralmente era utilizado principalmente as cores preto e marrom. Aqui,
descobriu-se, graças ao estudo profundo, né, da luz natural, que a sombra ela é colorida, ou seja, existe várias cores, várias tonalidades de sombra, não só preto e marrom. Ela vai variar de acordo com o objeto que está sendo iluminado, né, a cor principal. E passou-se principalmente a utilizar a cor complementar dela para fazer essa sombra, que já vai em seguida a outra característica, que é a aplicação da lei das cores complementares. Aqui também havia um foco nos estudos dos efeitos ópticos, ou seja, daquela ilusão de óptica. Eles começaram a estudar. Lembra das descobertas da física, né, dos estudos científicos que começaram a fazer ali para o século XVIII, para aqui no início do XIX? Então, foi graças a essas descobertas, incluindo essa descoberta do efeito óptico. Então, havia um rompimento total com o passado, ao passo que eles criaram um movimento totalmente genuíno que não tem inspiração nenhuma com qualquer movimento artístico anterior. Valorização pela pintura feita ao ar livre e não em estúdios fechados. Então, sempre eles vão dar essa prioridade para espaços abertos por causa, como eu já expliquei, do estudo da luz natural. Preferência pela mistura de cores através de ilusão de óptica e não pela técnica. Ou seja, as pinceladas geralmente eram justapostas, né? Uma do ladinho da outra. Existe o sobreposto, existe o justaposto. Então, geralmente eram pinceladas uma do lado da outra, formando a imagem completa. Antes disso, geralmente era colocado as tintas, né, na paleta, na própria paleta se misturava, ficava a cor final, que era o ideal que realmente o artista queria, e colocava-se sobre a tela. Só que aqui no impressionismo não havia essa mistura de cores. Na verdade, eram as cores lá puras e eram justapostas uma, né, sequenciada da outra para formar a imagem. Com aquele efeito de ilusão de ótica, quando você está vendo de longe, você vê como se elas estivessem misturadas, como se a sua visão visse uma única cor, sendo que pode ter duas ou mais para formar aquela cor que o seu olho está enxergando. Era esse o principal efeito visual causado pelo impressionismo. E dos principais artistas representantes do impressionismo internacional, nós temos o Claude Monet, que é o criador e principal representante, Auguste Renoir, Edgar Degas, e de principais representantes aqui no Brasil, nós tivemos Eliseu Visconti, Almeida Júnior, Timóteo da Costa, Henrique Cavaleiro, Vicente do Rego Monteiro e Alfredo Anderson. E é isso, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado bastante aí da aula de hoje. Eu sei que ela ficou um pouquinho longa, mas ficou bem detalhada aí para você que está aí aprendendo sobre o impressionismo. Aguardem que em sequência vem mais vídeo aí sobre as vanguardas europeias. Acompanhe aí o canal. Um beijo e até a próxima!